Oi, senhores, outra aula de Biologia Vegetal, terceiro ano, vem, ter aula com o professor Chacal, de novo, terceira aula, fechando o bloco. Tivemos a primeira aula de Biologia Vegetal, introdução. Tivemos a segunda aula que eu comecei a falar de reprodução. E essa é a última aula, onde eu termino a aula de reprodução, que o nome, né, a gente já viu, trabalhamos, é alternância de gerações. A parte mais dificinho dentro da biologia vegetal, mas não precisa ser tanto, certo? Vamos embora? Vamos começar? Vamos lá! Esse primeiro slide aqui, vocês já viram que ele já diz bastante coisa. Na última aula, eu tinha um slide parecido com esse, certo? Ali em cima eu coloco o quê? Os 4 filos ou divisões dentro do reino vegetal. Esses 4 filos ou divisões são quem? Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperma e Angiosperma. Você percebeu, eu tenho certeza, que eu cortei no meio essa imagem. Do lado de cá, Bryophyta e Pteridophyta são os mais simples. E do lado de lá, a Gymnosperma e a Angiosperma, que são as plantas mais complexas. Beleza? Do lado de cá, são as plantinhas que precisam de água para reproduzir. E do lado de lá são as plantinhas que não precisam de água para reproduzir, porque elas têm flores, beleza? Angiosperma e Gymnosperma têm flor. A Bryophyta e a Pteridophyta não tem flor. Quando não tem flor, precisa da água para levar o gameta masculino até o gameta feminino, para ter a fecundação. Quando tem flor, não precisa de água. Vai acontecer a polinização de alguma maneira, onde o gameta masculino chega no feminino, tem a fecundação e gera um novo ser vivo. Que bonito. Por falar em gameta, vamos ver os nomes agora, né? Professor, eu já sei o nome dos gametas. É espermatozoide masculino e óvulo feminino, não é? É, no animal, mas no vegetal não é bem assim. Senhores, quando eu falo do grupo DK, das criptógamas que escondem, né, o seu aparelho sexual, que escondem o gameta, que dependem da água para reproduzir, que não tem flor, beleza? Elas vão ter o gameta masculino chamado de anterozoide e o feminino vai ser chamado de oosfera. Anterozoide masculino, oosfera feminino, beleza? O anterozoide nada até chegar na oosfera. Tranquilo? Precisa da água. É igual o espermatozoide tem um flagelo para nadar. E a oosfera fica parada, toda bonitona, esperando que o anterozoide chegue. Beleza? Do lado de lá, eu não falo anterozoide mais, eu falo grão de pólen. O grão de pólen é o gameta masculino das plantas. Quais plantas? Gymnosperma e Angiosperma. Ok. A flor masculina produz o grão de pólen. A flor feminina tem a oosfera. Beleza? Quem que vai até quem? É a oosfera que vai ao grão de pólen ou é o grão de pólen que vai à oosfera? Adivinha? Como sempre, é o grão de pólen que vai até a oosfera. Um polinizador faz isso. Mas não é a aula de hoje. Polinização eu não vou falar. Beleza? Continuando. Só para refrescar nossa memória, né? Olha lá, eu tenho aqui os 4 tipos de plantinhas. Olha lá em cima, criptógamas e fanerógamas. Do lado de cá, aparelho sexual escondido. Do lado de lá, é uma coisa, o aparelho sexual visível. Eu vejo o gameta, beleza? Do lado de cá, bryophyta são os musgos e as pteridófitas são as samãs. Paias! E do lado de lá eu tenho a Gymnosperma, que são os pinheiros. Lembra, o pinheiro tem flor. A flor do pinheiro é a pinha e a semente do pinheiro é o pinhão. Pinhão não é fruta, entendeu? Fruto só tem na Angiosperma, que são as flores, né? Aquela maioria de planta florida que você imagina por aí. Petúnia, hortênsia, rosa, uma laranjeira, um limoeiro, um maracujazeiro, um melancia, o que você quiser. Beleza? Show. Professor, mas esse slide aí, essa imagem é repetida. Certeza. Se você lembra da última aula, como assim, professor, tem mais aula antes?
Tem mais 2 aulas de biologia vegetal. Entra na playlist aí do terceiro ano e vai assistir. Senhores, essa imagem aí, ela deixa bem claro. Eu tenho do lado de cá, Bryophyta e Pteridophyta, que eu já falei. E do lado de lá eu tenho a Gymnosperma e Angiosperma, que é a aula de hoje. Percebeu o nome aqui? Gametófito e o nome lá? Esporófito, como eu disse na última aula. Animal, eu, né, um ser humano, eu olho para um outro ser humano e eu sei, é uma criança, é um adolescente, é um adulto, é um idoso, é a minha geração, é a etapa da minha vida, não é assim? A planta é a mesma coisa. É dessa maneira que eu entendo. É mais fácil. Eu olho para a parte do vegetal e eu sei, esporófito, gametófito, beleza? E eu já disse, a Bryophyta é o único exemplar das plantas que a fase gametofítica é dominante e a esporofítica ela é dependente, intermediária ou dependente da gametófita. É o único, tá? Onde o gametófito é maior e a esporófito é menor. É o único. Todos os outros 3, daqui em diante, inverteu. O esporófito ele é dominante, enquanto que o gametófito ele vai ser pequeno e temporário. Beleza? Senhores, Gymnosperma, que são os pinheiros, e as Angiospermas, que são as plantas frutíferas e gramíneas, é a aula de hoje. Bora? Reprodução de Gymnosperma agora, beleza? 3, 2, 1... Olha que bonito! Olha que imagem fantástica! Alternância de gerações nas gimnospermas. Como que o pinheiro, a mata de araucária, como que eles reproduzem? Vou tentar tornar isso o mais fácil possível. O pinheirão que você vê é o esporófito. O pinheirão é o esporófito. Esse esporófito ele vai ter o quê? As flores, que são os gametófitos. Eu tenho a flor masculina e eu tenho a flor feminina. Flor, inflorescência, estróbilo é a mesma coisa. A flor masculina vai produzir qual gameta? O masculino, que é o grão de pólen. E a flor feminina vai produzir o gameta feminino, que é a oosfera. A oosfera está aqui dentro. O grão de pólen, geralmente conduzido pelo vento, acaba chegando aqui na oosfera, fecundando a oosfera, criando um novo ser vivo que vai produzir uma semente. E a semente do pinheiro é o pinhão. O pinhão vai ser plantado em algum lugar e vai germinar em condições ideais. E vai produzir um esporófito jovem. O esporófito jovem vira um esporófito adulto. Chega a estação do ano da reprodução, a primavera. E aí você tem as florescências, as flores, masculina, feminina. A masculina, que é o gametófito masculino, produz o grão de pólen, que vai até a flor feminina, fecundar a oosfera e gera um novo ser vivo, que é a semente do pinheiro, que é o pinhão, que vai germinar e virar o esporófito jovem, que vai virar o esporófito adulto e entendeu, né? Se não entendeu, volta o vídeo, amigão, amigona, e vê de novo. Não entendeu? O Google tá cheio de informação. Tem outras videoaulas aí, quem sabe o senhor entenda. Mas eu imagino que os senhores pegaram, né? Próximo, angiosperma. Eu tenho agora aquelas plantas que têm fruto. Elas têm fruto. Beleza? Ai, toda planta tem fruto. Não, só angiosperma, ok? Vamos lá. Eu tenho então o esporófito, não é? Ele é dominante, ele é grande, ele é enorme, ele é majestoso. Olha aqui. O esporófito, quando entra na idade reprodutiva e chega a estação do ano, aquela estação do ano maravilhosa chamada primavera, onde as plantas florescem, onde elas estão aptas à reprodução, onde elas estão, né, com as flores bonitonas, é ali que você vai ter a reprodução. A flor masculina produz quem? O grão de pólen, tá vendo lá? E a flor feminina produz quem? A oosfera. Só isso. O grão de pólen cai na parte feminina, vai fecundar a oosfera, essa aqui é a oosfera lá dentro,
vai fecundar a oosfera, gerar um embrião, e esse embrião vai ser o quê? O produtor de uma semente. Essa semente vai cair ao chão, quando encontrar uma condição ideal, ela vai germinar, dar origem ao esporófito jovem, que vai virar um esporófito adulto, reprodutivo, entrou na estação do ano chamada primavera, vai ter a flor masculina, feminina. A flor é o gametófito. E a planta gigantona é o esporófito. Só a flor é o gametófito, masculina, feminina. A masculina produz o grão de pólen, a feminina tem a oosfera. Quem vai para quem? É o grão de pólen que vai vir trazido de alguma maneira, algum agente polinizador, pode ser um pássaro, um inseto, um morcego, ou pode ser até o vento, ou qualquer coisa, e vai trazer esse grão de pólen até a parte feminina da flor, que lá dentro está a oosfera, fecunda, cria-se um embrião que vai tornar-se uma semente, que vai germinar, criar o esporófito jovem, que vai virar o esporófito adulto, e continua. Beleza? Ah, professor, é só essa aula? Não. Quando eu falo de angiosperma, eu estou falando dos vegetais campeões. Eu estou falando dos vegetais que dominaram o ambiente terrestre. O planeta Terra é angiosperma. O planeta Terra é isso aqui. Então a angiosperma tem um aparelho reprodutor que vai ser muito melhor que os outros três. Ela vai ter estruturas reprodutivas que deram a ela vantagem. Então elas merecem mais uma imagem. Vamos embora. Eu tenho agora um destaque na flor. Meu Deus, professor, eu estou olhando o órgão sexual de uma planta. Sim, olha aí, que bonito, né? Senhores, olha que flor maravilhosa, né? Vamos os nomes. Toda flor tem um pedúnculo floral, o receptáculo floral, ok? Sépalas, pétalas. Isso toda flor tem, seja ela masculina ou feminina. Tranquilo? Agora vamos ver. Essa planta aqui, no caso essa flor, ela tem a parte masculina e ela tem a parte feminina. Então ela é uma flor hermafrodita, tem os dois órgãos sexuais na mesma flor. Tem flor que é só masculina, tem flor que é só feminina e tem flor que são os dois, tá? Vamos lá. Primeiro a masculina. Qual é o nome da estrutura masculina da parte sexual da planta? Chama-se androceu. Androceu é a parte sexual masculina da planta, ou seja, a flor masculina, ok? O androceu também pode ser chamado de estame. Ó, o nome tá lá, ó. Estame. O estame é a união de duas partes do filete, que é uma estrutura pontiaguda aqui, é um canalzinho, uma varinha, um tubinho, e na ponta dele tem um chapeuzinho chamado de antera. Então é um filete com uma antera em cima. O conjunto dessas duas estruturas é chamado de estame. Quem produz o grão de pólen? O estame. Desculpa, a antera. Aqui, ó. A antera produz o grão de pólen. Então tem vários produtores de grão de pólen aí. Viu? Essa é a masculina. A feminina está do lado de cá. Eu chamo de gineceu. Tanto é que o nome do médico de mulher, que é ginecologista, vem desse nome, se originou da palavra gineceu. Aí eu tenho também outro nome chamado de pistilo, tá? Você escolhe. O pistilo ou gineceu, ele é formado por quê? Desde cima, a pontinha aqui verde é chamado de estigma. Todo esse canal aqui é chamado de estilete. Aqui embaixo, essa bolona grande é o ovário da flor. Ah, eu achava que só mulheres têm ovário, né? O ovário é a gônada feminina dos animais. E o ovário é essa estrutura das flores. Flores têm ovário, beleza? Legal, né? Aí o que mais? Dentro do ovário eu tenho essa estrutura aqui, que é chamada de óvulo. Professor, mas óvulo não é o gameta feminino das mulheres, dos animais fêmeas? É. Ah, mas você falou que é a oosfera que é o gameta feminino das plantas. É, eu disse. Ah, mas você está falando aí que é o óvulo. Amigão, calma. Dentro do óvulo está a oosfera. Você vai entender. Calma. Então você tem o quê? O ovário. Sabe o que vai virar o ovário depois que tiver a fecundação aqui? A parte carnosa de um fruto. Aquela parte gostosa que a gente come.
Imagina que é uma laranjeira. Imagina que teve a fecundação numa flor de uma laranjeira. Virou uma laranja. Aquela parte carnosa, gostosa, docinha, vem de onde da flor? Do ovário da flor, beleza? Tá vendo esse óvulo? Dentro dele tem uma oosfera, tá? Uma flor feminina não tem um óvulo só, pode ter 5, 6, 7. Peraí, cada óvulo vai ter uma oosfera lá dentro. E depois da fecundação, cada uma dessas oosferas ou óvulos vai virar o quê? Uma semente. Então peraí, se eu tiver uns 5 óvulos dentro dessa flor, eu vou ter 5 sementes dentro da minha laranja? Meu Deus, então aquela sementinha dentro da laranja que eu estou comendo é fruto da fecundação entre um grão de pólen e uma oosfera dentro de um óvulo? Se eu tenho 6 sementes, foram 6 óvulos? Beleza? Então vamos lá, entenderam isso? Parte masculina, parte feminina, são só nomes, só nomes. Essa estrutura chamada tubo polínico, eu nem gosto de falar dele agora. Eu gosto de falar que ele é produzido quando o grão de pólen chega aonde? Aqui. O grão de pólen vai vir, por exemplo, imagina uma abelha. Uma abelha voando por aí. Ela pega e é atraída por uma flor que tem néctar. O néctar é uma estrutura açucarada que a flor produz. Essa abelha está lá lambendo o néctar, lambendo o néctar. E aí, enquanto ela está fazendo o seu serviço, ela encosta nessas anteras. E acaba grudando no corpinho daquela abelha o quê? O grão de pólen. Quando essa abelha sai dessa flor, que é, por exemplo, a masculina, e ela vai a uma outra flor, que é, por exemplo, a feminina, ela leva o grão de pólen grudadinho no corpinho dela. E na hora que encosta aqui no estigma, você tem o grão de pólen que encontrou o lugar que ele queria encontrar. Dentro desse estigma será criado o tubo polínico, que será um caminho criado desde o estigma, vindo, até chegar ao óvulo. Beleza? Ficamos aqui, calma, respira, acabou. Não, ainda não. Mais um. Olha que beleza! Mais detalhes! Eu falei do óvulo, não falei? Lembra o óvulo da imagem? Para o vídeo, volta e você vai ver eu falando de novo. Olha o óvulo aqui, ó. Isso aqui é o óvulo. Essa parte vermelha aqui seria todo o óvulo. Dentro desse óvulo eu tenho o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 células. Dentro do óvulo, lá dentro da flor feminina, eu tenho 8 células. 8. 3 antípodas, 2 núcleos polares, e aqui em cima eu tenho 2 sinérgides e a preciosa oosfera, que é o gameta feminino. Beleza? Ai, quem que vai virar o embrião? Ué, a oosfera, filho, ela que é o gameta feminino. Ai, pra que serve o resto? Calma, vamos pegar quem importa, tá? Vamos pro outro lado. Olha ali aquele esqueminha. O grão de pólen é o gameta masculino, não é isso? Se você não acreditou, acredita agora. O grão de pólen, ele tem 2 núcleos espermáticos. Tá lá o nome, ó. Apresenta 2 núcleos espermáticos. 1, 2. Um núcleo espermático, quando chegar lá no óvulo, fazendo lá o tal do tubo polínico, um deles fecunda a oosfera e vai dar origem ao embrião. Embrião, beleza? Que é a nova plantinha. O outro núcleo espermático vai se unir a quem? A esses 2 núcleos polares aqui. E vai dar origem a uma estrutura chamada endosperma. O endosperma é a parte carnosa, nutritiva que fica dentro da semente. Quanto mais endosperma uma semente tem, mais tempo o embrião consegue viver como semente sem germinar. Por isso que tem várias sementes que ficam anos sem germinar e até encontrar a condição ideal. Ah, mas o embrião está vivo lá dentro? Tá! E ele está se alimentando de quem? Desse endosperma aqui. Beleza? A união desse embrião com a endosperma é a nossa amiga semente. A semente cai em algum lugar, encontra condições ideais, calor, sei lá, iluminação, presença de água, etc. E ela germina em um novo ser vivo. Beleza? Não entendeu? Volta à aula, assiste quantas vezes você quiser. Vamos pro final? Olha que beleza, amigos! O que nós aprendemos? A alternância de gerações nas fanerógamas, as gimnospermas e angiospermas.
Ó, sabemos então até das fases, né? A fase esporofítica, como eu já disse, é a dominante. A gametofítica é só a flor, então ela vai ser cada vez mais pequena, temporária, ok? E você tem também, ó, muito mais que a gente aprendeu hoje. É só você pegar as últimas duas imagens que eu mostrei e ficar vendo repetidamente até aprender. Espero que vocês tenham aprendido. Do fundo do meu coração, espero que tenha sido útil. Biologia vegetal, eu encerrei o ciclo, terceira aula. Senhores e senhoras, tchau, tchau.